Boa noite, galerinha. Essa é a primeira videoaula que eu vou estar disponibilizando para vocês, a galera aí de sétimo ano. Ah, Depois do recesso, né, a gente vai ser uma pequena revisãozinha daquilo que a gente já comentou nas aulas. E, perdão, eu tô mal de saúde, tô morrendo aqui. E ao mesmo tempo dando continuidade no conteúdo, ok? Então, eu peço que, como vocês vão estar em casa estudando sobre isso, tenham foco, ok? Então prestem bastante atenção. Vejam o vídeo, qualquer dúvida eu vou estar disponível lá no WhatsApp, pode chamar lá no privado, qualquer hora eu estou tranquilão para isso, beleza? Então qualquer dúvida que tiverem, podem ir. Vou disponibilizar na plataforma lá de vocês atividades e tudo mais, e referente tanto ao exercício, mas por enquanto as atividades vão ser focadas no livro ainda, ok? Ah, o modo da gente corrigir, eu ainda vou ver como a gente vai fazer, mas o importante é que façam essas atividades. Enfim, vamos dar continuidade. Galerinha, acompanhe com o livro de vocês, se possível, página 370, ok? Na página 370, a gente vai falar sobre as características socioeconômicas da população brasileira. Galerinha, quando a gente fala de características socioeconômicas, a gente está falando tanto do meio social como da parte econômica ali. As duas juntas, as duas estão andando ali lado a lado e isso tem uma interferência gigante na nossa vida, no nosso cotidiano. Um exemplo disso, como o meio socioeconômico está sendo afetado por causa dessa quarentena, todas essas questões, basta você poder abrir um pouquinho o olho, a gente, com o tema da aula de hoje, vocês vão ter uma noção do que, dessa realidade que a gente está vivendo no atual momento, ok? Turminha, a gente vai começar falando, vocês podem acompanhar a página 370, ok? Da PEA, PEA, que fala da população economicamente ativa, ok? Ela é toda e qualquer pessoa entre 14 e 65 anos que esteja apta para trabalhar. Não precisa necessariamente a pessoa estar empregada, mas apenas só pelo fato dela, como se diz, ela estar apta para conseguir emprego, ela já faz parte da população economicamente ativa, ou seja, essa população que faz a economia girar, essa população que faz a economia andar. Aí é onde entra o ponto dessa questão que a gente está vivendo agora. Por quê? Galerinha, o comércio está fechado, muitas lojas estão fechadas, então a economia está um pouquinho estagnada ali. Ela não está correndo como era para correr é, normalmente, como estava há uns meses atrás ali. Você podia sair de casa e ir no comércio ali e comprar o que você queria, enfim. Você poderia ver nas lojas, as lojas abertas ali. Atualmente as compras, essa movimentação, ela está sendo mais pela internet. Mas entra aquela questão, como é que tá os vendedores? Eles não estão podendo ir para a loja trabalhar. Então, eles fazem parte da população economicamente ativa, eles não estão podendo trabalhar, então a economia está dando uma travadinha ali, entendeu? Aí vocês vão entender o peso disso. Com isso, galera, a gente tem o quê? Vamos colocar com dados anteriores, ok? Antes dessa quarentena, porque a realidade está se modificando, principalmente com essa quarentena, onde muitos não estão conseguindo trabalhar, trabalhadores autônomos, ou seja, aquela galera que ficava vendendo ali por conta própria, pequenos comércios, a turminha até que pegava vendedores ambulantes, eles também não estão conseguindo trabalhar direito. Então, como se diz, aí a população economicamente ativa não está tão ativa assim devido a isso, ok? Mas a gente tem, como eu falei, tratando de dados anteriores, a gente tem a questão da participação da mulher no mercado de trabalho. A gente sabe que nos últimos anos, principalmente nos últimos anos, a mulher conseguiu alcançar algo que já era dela de direito. Ou seja, toda uma. Como se diz? Hoje é bem comum vocês verem mulheres sendo chefe de família, mulheres em faculdade e tudo mais. Antigamente, o mercado de trabalho,
seja ele qual fosse, ele era geralmente um mercado dominado por homens. O mercado de trabalho era quase todo dominado pelo quantitativo masculino da sociedade. Hoje em dia, até a gente já discutiu isso no capítulo anterior, a gente já falou sobre isso, da mulher alcançando seu espaço, reconquistando seu espaço na sociedade. Ou seja, a mulher ela está se preocupando mais em estudos, em estudar mais para conseguir um emprego melhor. Tanto que até naquela questão lá do crescimento populacional, a gente estava, pô, a mulher não tem mais aquela visão pejorativa de apenas ser funcionária do lar, vou colocar assim, apenas lavar, cozinhar e passar e cuidar dos filhos. Não, essa visão já mudou há muito tempo e a mulher está conseguindo, muitas delas não são mais dependentes tanto assim de homens e tudo mais, de seus parceiros. Então elas têm uma autonomia e isso tem reflexo na população economicamente ativa, porque não está dependendo mais só de homens. Também as mulheres fazem parte dessa população economicamente ativa e estão fazendo com que essa população economicamente ativa também cresça, ok? E os fatores a gente já viu no capítulo anterior, mas não custa nada a gente falar. Falar de novo, ou seja, o aumento da escolaridade, o aumento da responsabilidade, tem muitas famílias aí que são chefiadas por mulheres. Ah, professor, só de mães solteiras? Só daquelas mães que não têm marido? Não. Tem muitas mulheres casadas, mas o homem fica cuidando ali do lar e tudo mais, o que não é vergonhoso. E até deva fazer isso, ajude seus pais, ajude suas mães, tanto o homem quanto a mulher. Sua mão não vai cair se você for lá e lavar uma loucinha, ok? É, ah, e tem o aumento da responsabilidade financeira, ou seja, mais mulheres no mercado de trabalho e também chefiando famílias. Então, isso faz com que a participação da mulher nessa população economicamente ativa seja bem mais influente. Mas, galera, aí fica aquela questão. Se tem a população economicamente ativa, deve ter outro lado, não é? Sim, realmente tem. Que é a chamada de PEI, ou PEI, ou simplesmente a PNA, ou PNEA. PEI, população economicamente inativa. PNEA, população não economicamente ativa. Eu prefiro falar só PEI, que é mais simples, que é a população economicamente inativa. Ela abrange geralmente os menores de 14 anos, que são aquelas pessoas que são vocês. Vocês não estão aptos para trabalhar, vocês ainda não têm idade nem para poder estagiar. Então, vocês não fazem parte dessa população economicamente ativa. E aquela galera, professor, mas tem trabalho infantil, a gente vai tratar disso depois, ok? Tem muita criança que trabalha assim, mas deveria estar estudando. No Brasil, trabalho infantil é crime, ok? A gente tem os menores de 14 anos e a gente tem os idosos acima de 65 anos que são desaposentados. A professora, então, quer dizer, se a pessoa ela for aposentada, ela não está na população economicamente ativa? Geralmente não. Por quê? Lembre-se, toda pessoa apta a trabalhar está na população economicamente ativa. Então, se a pessoa ela já é aposentada, provavelmente ela pode ter aposentado por tempo de serviço ou por idade. Por idade, então, ela vai ter mais de 65 anos, então ela já vai estar idosa demais para trabalhar. Se for por tempo de serviço, talvez o serviço dela seja desgastante, ela conseguiu aposentar ali com 40, 45, 50 anos nessa faixa. Ainda podia trabalhar? Poderia, mas devido a esse modelo de aposentadoria especial, ali a pessoa acaba não trabalhando. Ela sai um pouquinho, tem essa flexibilização aí, ela sai um pouquinho da população economicamente ativa e vai para a população economicamente inativa. Por quê? Porque ela está aposentada, então ela não está mais trabalhando. Mas às vezes esse aposentado ele ainda começa a trabalhar. Ele começando a trabalhar, ele volta a ser da população economicamente ativa, porque ele volta a contribuir, ok? Turminha, isso está lá na página 370, ok? Vamos lá para a página 371. Ela fala da a desigual distribuição de renda no Brasil. Galera, a distribuição de renda ela não é igualitária em nenhum local do mundo.
ela é sempre desigual. Ela geralmente ela é representada por uma pirâmide. Se vocês se vocês observarem aí, se vocês observarem na página 371, tem um pequeno esboço aí, um pequeno gráfico aí, onde tem vamos supor, uma bolha rosa, vermelha, com um monte de representações de pessoas dentro, com 49%. E tem outra aí menor, 14%, 4%, e tem uma bem menor, 2%. Se a gente fosse colocar isso num gráfico mais simples, a gente teria uma pirâmide, onde a base seria essas pessoas aí, 49% da população, 49% da população, esses 49%, eles recebem o quê? Eles ganham até 2 salários mínimos. O salário mínimo deve estar uns 900 alguma coisa, 1.000 alguma coisa, então eles ganham até isso. A profissão, mas isso é muito dinheiro. Galera, com o preço que as coisas estão atualmente, não é muito dinheiro. Quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão ver que não importa o tanto de dinheiro que ganhe, às vezes ainda não vai ser muito, ok? Aí a gente tem a segunda etapa da pirâmide. Essa segunda etapa, ela representa 14% da população. Essa parte, eles ganham de 2 a 5 salários mínimos. Já consegue sobreviver ali, já consegue sobreviver um pouquinho melhor. Já tem uma graninha a mais, então ele pode pagar as contas, comprar comida ali, ter suas 3, 4, 5 refeições no dia ali, sem ter nenhum problema. Paga suas contas ali em dia sem se preocupar. Esse mês eu vou deixar atrasar tal conta porque eu tô sem grana e tal. Geralmente não tem isso, só que lógico, como eu falei, vocês podem ter a grana que for, se vocês começarem a gastar ali e não tiver controle, vocês vão ver que nem toda a grana do mundo vai ser muito se você não tiver um certo controle ali. E nessa pirâmide da desigual distribuição, a gente vai chegar num ponto-chave. Aí a gente tem a terceira etapa aí da pirâmide. A terceira etapa da pirâmide está bem. É o último ponto, o penúltimo ponto até chegar no topo. Ela representa 4% da população, que são aquela população que recebe de 5 a 10 salários mínimos. Galerinha, 10 salários mínimos, o salário mínimo estando em volta de 900, seria como uma pessoa está ganhando ali 9 mil reais. De 5 a 10, ok? Então, no mínimo, ela estaria ganhando ali uns 4 mil e... Vamos colocar 900, talvez uns 4.500, talvez. Sou péssimo em matemática, mas depois vocês fazem as continhas aí. De 4.500 até uns 9 mil reais, para vocês terem ideia. Já dá para viver super bem. Se tiver controle ali, não vai passar necessidade, não vai ter nenhum problema. Agora a gente tem o topo da pirâmide. 2% da população recebem mais de 10 salários mínimos. Ou seja, tem um contra-cheque com mais de 9 mil reais por mês. Por mês. Não é a cada 3 meses ganha isso, não. Por mês receber mais de 9 mil reais, mais de 10 mil reais. Tem salário de alguns concursados que chegam até 15 mil reais. Ok? Então, essa concentração de renda está numa pequena população. É por isso que eu falei que tem um formato de pirâmide. A base é o povão ali, ganhando de 2 até 2 salários mínimos. Aí depois tem a classe, colocar ali a classe média. A classe média ali recebendo ali de 2 a 5 salários mínimos. E tem a classe média alta ali recebendo de 5 a 10 salários mínimos, ou já é classe alta. E tem a classe alta mesmo, que é os 2% da população, ganhando até, como se diz, acima de 10 salários mínimos. E aí, enfim, tem o teto salarial, que deputados não participam do teto salarial, eles ganham muito mais, enfim, zilhões e zilhões de coisa. Galerinha, com isso, a gente tem a seguinte questão: a desigualdade nas paisagens brasileiras. No livro de vocês, lá na página 372, vocês vão ver a foto da cidade de São Paulo. Lá vocês vão ver que tem uma área metropolitana, tem aquela área ali, o centro urbano, e eu fico torto aqui, porque eu toquei aqui no cabo. Tem o grande centro urbano, e nesse grande centro urbano você pode ver que ele é cercado
por pequenas casinhas que geralmente é a população mais pobre. Ah, professor, mas por que acontece isso? Galerinha, a riqueza e a pobreza, ela anda lado a lado. Se tem alguém rico, provavelmente tem alguém pobre servindo ele. Aí tem, professor, é por isso que tem essas casonas e tudo mais. Tenha certeza, boa parte das empregadas, dos caras que trabalham nesses prédios aí, trabalham servindo as pessoas aí, provavelmente pode estar morando onde estão essas casinhas pequenas aí, nas regiões ali, classe baixa, ok? É o que geralmente acontece com boa parte da população de Águas Lindas, trabalhando no DF. A professor DF é tão bonita e tal, tem aquela área lá, tem as áreas metropolitanas ali, com grandes comércios e tudo mais, aí você vê, pô, tem gente que mora lá? Tem gente que mora lá e elas têm casonas, moram em apartamentos luxuosos e tudo, mas em boa parte dos pessoal que trabalham para eles, ou trabalham naquelas lojas ali, moram onde? Em locais mais carentes. Ceilândia, Gama, mora aqui em Águas Lindas também, no entorno do Distrito Federal. Então tem toda essa situação. Se vocês observarem, geralmente, Rio de Janeiro, São Paulo, sempre perto das grandes cidades, sempre vai ter uma favela, sempre vai ter uma comunidade mais carente ali. Geralmente essa comunidade mais carente, ela trabalha nesses grandes centros urbanos, ok? Galerinha, agora a gente vai chegar naquele ponto que eu falei, que é da desigualdade de oportunidades. E nisso a gente vai tratar do trabalho infantil. Turminha, o trabalho infantil. Muitas pessoas começam a trabalhar ali com seus 14, 15 anos. Normal. Se respeitando o horário de, como se fala, de escola, é normal. Mas se desrespeitar isso, já é caracterizado como crime. No Brasil, o trabalho infantil ele é crime. Então, crianças menores de 14 anos não podem trabalhar de forma alguma. Quando eu falo trabalhar, não é quer dizer que você não pode lavar uma louça, que você não pode varrer uma casa, que você não pode fazer uma tarefa doméstica ou ajudar a sua família. Você não pode trabalhar de forma remunerada, ou seja, ter um emprego, ok? É o que acontece. Essa questão é bastante pesada porque antes, quando eu trabalhava lá no DF, eu pegava o ônibus de manhã cedo e tinha umas crianças, provavelmente elas tinham, acho que uns 7, 8 anos, talvez até menos, vendendo balinha. Isso era crime. Ou seja, a criança ela precisa ter seu momento de lazer, ela precisa brincar, ela precisa ter um momento com seus amigos ali, ter o seu momento para estudar e só. Ela não tem que ter nenhuma responsabilidade financeira sobre nada, ok? E isso é lei. Abaixo dos 14 anos, a criança ela não pode trabalhar. Só que esse trabalho infantil ele tem reflexão na educação. Por quê? Professor, mas não custa nada trabalhar. Você vai ver que pode pesar um pouquinho. Por quê? Ele está trabalhando, ele vai chegar cansado. Ou professor, mas ele estuda. Beleza, ele vai para a escola cansado. Ele vai ter um aproveitamento ali de toda a disciplina, de toda a matéria, que eu tenho que aturar o professor chato e tudo mais. Ele vai conseguir ter aquela paciência, ter aquela cabeça para absorver todo aquele conteúdo, sendo que a cabeça dele já está cheia do cansaço do dia? Provavelmente não. E aí é onde entra a questão também do lazer. A criança precisa brincar, precisa ter o seu momento de lazer. E trabalhando na rua, ou seja, lá onde for, provavelmente ela não vai ter esse momento de lazer. Então, o que acontece? A criança, ela começa a ter, como se diz, ela vai perdendo, vou colocar assim, entre aspas, a sua infância ali. Ou seja, ela vai querer brincar e não vai poder. Ela vai ficar mais estressada, ela vai ficar mais cansada, ela vai ter um desgaste maior. O aproveitamento educacional dela na escola e tudo mais vai ser mínimo. E por isso é que, atualmente, o trabalho infantil, menores de 14 anos não podem trabalhar. O trabalho infantil no Brasil, ele é caracterizado como crime, ok? Galerinha, o que tinha para hoje era isso. Como eu falei, eu vou estar à disposição de vocês lá no WhatsApp. Podem chamar, não sintam vergonha, podem mandar mensagem lá no privado, tá tranquilo. Qualquer dúvida sobre isso. Vou deixar a atividade da página 375 a 382. Façam a atividade, qualquer dúvida, vou estar à disposição. Eu vou disponibilizar
uma atividadezinha tanto ah, de revisão para esses dias anteriores aí, como também de revisão para a prova. Provavelmente a prova de vocês vai ser online, eu ainda não tenho certeza disso, mas provavelmente será online. Qualquer coisa a gente vai estar informando vocês, ok? Mas, fora isso, esperem um parecer da direção da escola, ok? Então, turminha, eu vou deixar a página 375 a 382. Eu vou disponibilizar também os tópicozinhos dessa parte aí que eu acabei de explicar aí, com a página do livro e tudo mais para vocês. Vou disponibilizar tudo isso lá na plataforma, ok? E para quem sente saudade do Bernardo, o Bernardo tá preso lá no quintal. Qualquer coisa, acho que na semana que vem eu gravo uma aula com ele para vocês, ok? Fiquem bem. Boa noite.